Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em sua casa. Quero neste momento agradecer a você que está reservando esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. Mas também gostaria que você compartilhasse esse link. Compartilhe esse link com um amigo, compartilhe esse link com alguém familiar, para que juntos possamos ouvir a palavra do Senhor. Eu vou aguardar então um minutinho para que você faça isso, mande para alguém esse link aí que está aparecendo para você, para que Deus possa estar entrando também em outras casas através da palavra do Senhor.
chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, voltar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, voltar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Graça e paz, igreja. Mesmo online, a gente não poderia deixar de continuar com a nossa campanha de missões mundiais. Vamos, transmitir para vocês, continuando a nossa campanha, vamos falar o nosso tema e a nossa divisa: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E o nosso tema: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4,
4, 5. Eu tenho um recado para vocês. Imagine se vocês tivessem o dom de, com um simples toque, transformar lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, lixo em flores, sangue em água limpa e cristalina. Imagine se você pudesse colorir o mundo. Agora, pare de imaginar e acredite que tudo isso é possível. Tudo o que precisamos para transformar o mundo está bem dentro do nosso coração. A alegria de Jesus. É com essa alegria que você, igreja, pode apoiar missões mundiais na missão de transformar o mundo. Nestes dias de confinamento, eu trago para vocês uma opção. É hora da gente parar e fazer uma avaliação interior, que a gente possa olhar para dentro de nós e verificar o que precisa ser tirado de dentro de nós, todo o lixo, toda a tristeza, toda a amargura, tudo aquilo que impede de você ser feliz na presença do Senhor, de você transmitir toda a alegria que essa campanha vem nos incentivar a fazer. Então retire, faça uma limpeza, aproveite esse tempo que você está ocioso, né? Às vezes sem nada para fazer, mas isso é muito que você pode fazer, que você possa se avaliar, se limpar, né? E depois poder transmitir essa alegria a outras pessoas e fazer com que ela também receba Jesus e que seja feliz como a gente é como igreja. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que a gente possa, mesmo nessa condição, alcançar o nosso alvo de missões, que é R$3.000, e assim a gente possa enviar para os missionários que estão lá no campo também precisando da nossa colaboração, que a gente envie esse valor para que eles possam continuar fazendo missões, principalmente nesse tempo, né, onde está havendo tantos problemas. Eles também estão lá enfrentando muitos problemas, né? Eles também são profissionais da área da saúde, muitos estão trabalhando nessa área aí, muitos estão enfrentando muitas dificuldades. Então a gente precisa arrecadar esse dinheiro. Então eu trago para vocês uma sugestão que vem da Junta de Missões Mundiais, que a gente venha depositar antecipar a nossa contribuição de missões, depositando numa conta que a gente vai estar disponibilizando para vocês, para que esse dinheiro possa chegar lá antes que a gente acabe a nossa campanha. Então, mais adiante a gente vai estar passando para vocês, orientando como que vocês podem fazer isso, né? Depositar nessa conta, né, para que a gente possa enviar para os nossos missionários que estão no campo. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar criatividade para que cada um possa conseguir o teu alvo e o alvo que está proposto em seu coração, que você possa retirar do valor que você recebe. E aí a gente vai trabalhando até que se chegue ao fim da nossa campanha com bastante êxito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós confiamos no teu poder e sabemos que o Senhor está no controle de tudo, de todos, Senhor. Continue abençoando, Senhor, continue, Senhor, cuidando do teu povo, Senhor, que clama pelo teu nome, Senhor. E que esse povo, Senhor, possa estar orando, buscando a tua face, Senhor, se arrependendo dos seus maus caminhos, Senhor. E, Senhor, buscando ao Senhor incessantemente a cada dia, a cada momento, Senhor, para que tudo isso venha passar e o que o Senhor possa sarar a nossa terra. Que a nossa terra, Senhor, possa ser sarada, porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e confiamos as nossas vidas, as vidas de todos, o mundo inteiro nas tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor pode todas as coisas. Nós oramos e confiamos em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que gostaríamos de nos reunir para juntos celebrarmos ao Senhor.
Mas neste momento eu gostaria que você deixasse tudo o que você está fazendo e parasse um pouquinho para que possamos ouvir a palavra de Deus, o que ela nos diz, o que ela nos orienta, como devemos nos comportar neste momento, qual a escolha certa a fazer neste momento de tantas indecisões. Qual a escolha certa? Vamos compartilhar a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: segundo a minha intensa expectativa e esperança, é que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, quando vemos Paulo nessa segurança, nessa expectativa, intensa expectativa de esperança, e a gente precisamos entender o contexto em que ele está vivendo, e para que assim como ele fez a escolha certa, e nós também precisamos fazer a escolha certa. Paulo, ele está preso, e o que olhamos e o que vemos, que a escolha certa não é reclamar. Paulo podia estar reclamando por estar preso, por causa do Evangelho, ele podia ficar parado, sem fazer nada, ou ele podia se aproveitar da situação para benefício próprio. Mas o que a gente observa e vemos em Paulo, que como ele se encontra, será que ele estava triste, ele estava abatido? No momento como esse de confinamento dentro de nossas casas, há muitas pessoas que estão a reclamar, há muitas pessoas que estão aproveitando, que gostam de ficar parada, não querem trabalhar mesmo. Há outras pessoas que estão se aproveitando da situação, como vimos aí as pessoas, alguns querendo ganhar em cima desse problema. E aí quando eu olho para o apóstolo Paulo e fico vendo como esse homem ele age, o que vemos então na pessoa do apóstolo Paulo é que diante da situação em que ele estava vivendo, a primeira coisa que ele faz é procurar entender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo no mundo neste momento? O que Deus está fazendo na vida de cada cristão neste momento? Quando olhamos para o versículo 12, ele diz assim: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Que coisa maravilhosa! Vemos então agora o apóstolo Paulo falando para os crentes de Filipos e mandando isso através da carta, dizendo que aquelas prisões contribuíram para o avanço do Evangelho. Amados, eu não tenho dúvida de que toda essa pandemia, ela está contribuindo para o avanço do Evangelho. Nunca nos meios de comunicação tantas mensagens para que lembrassem de Deus, para que as pessoas então parem um pouco os seus afazeres, volte-se pela família, a família que estava sendo destruída, que não estava dando importância mais. E a gente observa que, olhando os meios de comunicação essa semana, e vi uma atriz global falando para as pessoas para orarem, mostrando os tempos, os horários que vários países estariam tirando para orar, e ela dizendo para que nós também tirássemos um tempo ao meio-dia, às 6 horas da tarde, mostrando lá alguns horários para que pudéssemos orar. Então eu vejo que, assim como Paulo, entendendo a circunstância, e Paulo ele entendeu que aquela prisão não era para ele ficar reclamando, não era para ele ficar choramingando, não era para ele ficar lamentando, mas era o momento de que ele
pudesse escrever cartas. Nós só temos essa carta aos Filipenses porque ele estava confinado, ele não podia sair, porque a vontade de Paulo era sair, era viajar, visitar os irmãos, aconselhar os irmãos, instruir os irmãos, como ele sempre fazia. Então imagine alguém que é acostumado a estar viajando, pregando o evangelho para todos os lados, e agora estar confinado em uma prisão domiciliar. Não foi muito fácil, assim como também não está sendo muito fácil para você que é acostumado a trabalhar, a sair de casa todos os dias. Mas é preciso compreender a situação, o que Deus está dizendo. E quando olhamos para isso, quando falamos em entender o que Deus está fazendo, isso não é muito fácil. Porque quando falamos sobre a teologia, a teologia é o estudo de Deus, mas como vemos, nenhuma teologia é capaz de secar a Deus ou conhecer a Deus, porque lá em Paulo ainda dizendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Então os juízos de Deus, eles são insondáveis, e o juízo de Deus que está acontecendo neste momento, talvez nós não entendamos o porquê que isso está acontecendo, mas o entender o que Deus está fazendo em todo o mundo é meio complicado, mas eu e você podemos entender o que Deus quer com essa situação. Quando vemos aqui Paulo dizendo quão inescrutáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja glória eternamente. Amém. Então, queridos, quando eu olho para aquilo que Paulo está dizendo, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, eu não tenho dúvida de que as coisas que estão acontecendo porque Deus, ele está presente. É o juízo de Deus acontecendo de certa forma, porque o juízo de Deus, ele sempre vai acontecer quando as pessoas estão se esquecendo de Deus, quando o povo está se esquecendo de Deus, quando olhamos para a história e vamos ver que Deus aplica o juízo dele em determinados tempos, em tempos, quando o homem se afasta, quando a nação, quando os povos estão se afastando de Deus, Deus permite que algo aconteça. Não que ele permita, mas na verdade é o juízo de Deus acontecendo sobre a terra, acontecendo sobre um local, sobre um povo, sobre uma nação. Quando olhamos em Gênesis 6, nós vamos ver claramente que Deus olha para a humanidade e vê a humanidade violenta, e vê a humanidade achando que pode todas as coisas, a maldade toma conta do coração do homem, e agora Deus diz: não, eu não vou permitir que isso continue, eu vou dar um basta nisso. E aí a gente vê que vem o dilúvio, e Deus salva apenas 8 pessoas. E agora, o que vemos novamente, o juízo de Deus também acontecendo em um determinado local, Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 18, no versículo 20, nós vamos ver que Deus chega ali na casa de Abraão, e ele fala: eu não vou esconder o que eu estou a fazer a Abraão. E ele vai e diz a Abraão: Abraão, eu estou indo, eu vou destruir aquela cidade, porque a maldade dela é grande, o clamor dela contra mim é grande, e eu vou destruí-la. E aí a gente vê que nesse diálogo, Abraão sabe que Ló está naquela cidade, e ele começa então a dizer: Senhor, mas o Senhor vai destruir aquela cidade, com os justos naquela cidade. E aí nesse diálogo a gente vê que Abraão chega a Deus a 5 pessoas, mas Senhor, se lá tiver pelo menos 5 pessoas que sirvam o Senhor, que sejam justos, o Senhor vai destruir por causa desses 5? E ele falou: não, por causa dos 5 eu não vou destruir. E vemos então, queridos, quando Deus permite um cataclisma em um local, em uma cidade, é porque de fato é o juízo dele acontecendo, é o juízo de Deus.
E vemos então o que aconteceu, porque ali, na cidade de Sodoma e Gomorra, não tinha nem 5 fiéis ao Senhor, nem 5 cristãos autênticos, nem 5 pessoas que temessem a Deus, mas a maldade tomou conta do homem, a violência, a homossexualidade e todas as outras coisas que desagradavam a Deus estava naquele local. E vemos então que Deus manda os 2 anjos, aqueles 2 anjos chegam ali, passam a noite naquela cidade, pela manhã cedo, pegam Ló e suas 2 filhas e saem daquela cidade, e a gente observa quando ele sai, fogo desce do céu e consome aquela cidade. E a gente vê então que é o juízo de Deus acontecendo. E a gente vai observar também no tempo de Davi, em 1 Crônicas, no capítulo 21, Davi tinha feito algo que Deus não ordenara. Deus desagradou grandemente daquilo que Davi fez, pois ele foi contar o povo. Ele fez um recenseamento sem a ordem de Deus. Deus ficou muito chateado, irado com ele. E agora ele vai dar uma escolha a Davi. Ele manda Gade, e Gade chega ali e diz: olha, eu tenho um recado da parte de Deus para você. Olha, você pode ficar 3 anos de chuva, sem chuva, ou o inimigo no seu encalço por 3 meses, sendo a espada então do inimigo contra contra o povo de Deus. E aí o que vemos então Davi nessa circunstância, o que fazer? Qual a escolha certa a se fazer? Em 1 Crônica 21, a gente observa que Davi então, ele está numa situação difícil. Deus coloca ele agora sobre 3 escolhas. 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga diante dos seus adversários, com espada de teus inimigos ao teu encalço, ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra. E ele vai dizer assim: olha, eu não quero cair na mão dos inimigos. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes. Ele vai dizer no versículo 13, mas não quero cair nas mãos dos homens. E no versículo 14, então o Senhor enviou a praga sobre Israel e morreram 70.000 homens de Israel. Queridos, uma praga então, no meio do povo de Israel, 70.000 morreram. Por causa da desobediência, por causa de não buscar a Deus. O que vemos então que o juízo de Deus, ele sempre aconteceu na história, e eu não tenho dúvida que é o juízo de Deus acontecendo neste momento. E quando eu olho para isso, e eu aprendo com Paulo, que ele diz aqui então que todas essas coisas estão contribuindo para o avanço do Evangelho. Deus deseja que o seu nome seja conhecido. E agora, o que olhamos então para Davi, eu também preciso aprender com este homem segundo o coração de Deus, que erra também, mas é alguém que prefere confiar na misericórdia do Senhor. E neste momento, é o que eu e você, é o que nós, é que o povo precisa confiar na misericórdia do Senhor e se prostrar diante dele, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o seu grande poder, o seu grande poder de juízo, mas também o seu grande poder de amenizar as coisas, porque vemos que Deus então, quando vê a morte desses homens, Deus fala: não, eu vou parar, eu não vou mais destruir. Ele para nos 70.000. Eu não sei em quantas 1000 pessoas vão morrer para que cesse o coronavírus, o Covid-19, eu não sei. Mas o que vemos então, que Deus está a dizer a todas as nações do mundo, e dizendo: olha, vocês não têm o controle de nada, vocês não têm o controle da vida, vocês não têm o controle daquilo que vocês pensam que é e que são, mas vocês então precisam entender que tudo está nas mãos do grande Deus, que pode todas as coisas. E agora, queridos,
Então eu preciso entender o que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo com a igreja, Deus está fazendo algo com o povo. Deus, Ele deseja então que possamos voltar para Ele, que possamos fazer aquilo que é agradável aos seus olhos. E quando eu observo e procurando entender o que Deus está fazendo, eu vejo, queridos, que Deus, Ele é bom. O tempo todo Deus é bom, mas Ele é juízo. Ele age com justiça e Ele não permite de maneira nenhuma que o mal tome a proporção que deseja tomar. Ele dá um basta no mal, Ele é Deus. Muitos ateus, eles acham que Deus é deísta, um Deus deísta que criou a terra e deixou ela à mercê de todas as coisas. Mas nós vamos vendo que Deus, Ele está presente juntamente conosco em todos os momentos. Ele não deixou o homem, pelo contrário, Ele está conosco. E por estar conosco, Ele dá um basta no mal que está crescendo de uma forma assustadora. Ele, neste momento, Ele está dando um basta naquelas pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, vivendo uma vida pecaminosa. É um momento que as pessoas estão refletindo melhor. Eu entendo então que Deus, Ele está querendo que você, que eu, que possamos ter uma vida cristã melhor. Quando eu olho para Paulo, no versículo 14, lá de Filipenses, voltando ao texto inicial, e ele diz, e estou animado pelas minhas prisões. A maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Então, queridos, neste momento, nós precisamos ser destemidos de compartilharmos a palavra de Deus. Naquele momento, então, onde Paulo estava preso por causa do Evangelho, a igreja que estava lá fora, ela então estava pregando o Evangelho com mais intensidade, estava vivendo o Evangelho com mais intensidade. Então este é o momento de eu e você, de nós, a igreja do Senhor, aqueles que se dizem cristãos, de fato viver um cristianismo autêntico. E Paulo fica animado, ele fala assim, talvez se eu estivesse fora, só eu estaria pregando o Evangelho, mas agora porque eu estou preso, não, eu estou animado de ver então que as minhas prisões fez com que vocês reagissem, fez com que vocês saíssem da sua zona de conforto e pudessem falar sem medo a palavra do Senhor. Então, eu preciso entender esse momento que Deus está querendo de mim e de você também. Ele está querendo que nós possamos falar sem medo, seja pelos meios de comunicação. Use o seu WhatsApp, use o seu Face, use o seu Instagram e comunique a palavra do Senhor. Porque Paulo, neste momento que ele estava preso, ele usou as cartas. Mas se Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria usando todos os meios de comunicações para que pudesse levar o Evangelho. E os cristãos daquela época, eles estariam agindo assim. Então que nós, como cristãos, possamos estar falando das verdades de Cristo, falando do seu amor, falando das suas misericórdias, falando do plano que Ele tem para toda a sociedade, falando do céu, falando da esperança. E o que vemos agora, queridos, que Paulo, ele está alegre com essa situação. No versículo 18 ele vai dizer, mas que me importa de qualquer forma, contudo, contando que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isto e sim, sempre me alegrarei. Então, queridos, que Deus possa estar colocando alegria no seu coração, a alegria de ver que, devido a essas coisas, o pecado diminuiu. As pessoas estão pecando menos, as pessoas estão não só pensando em si mesmo, em se divertir, pois as casas de show estão fechadas, pois os shoppings, onde o consumismo é grande, também estão fechados. É o momento, então, de que eu e você possamos entender
que Deus, Ele tem algo importante, Ele está falando algo importante e que eu e você precisamos pensar nisso. E quando chega no versículo 20, segundo a minha intensa expectativa e esperança é que em nada serei decepcionado. Queridos, eu tenho essa certeza que nós, como servos do Senhor, em nada seremos decepcionados e por isso precisamos manter firme. Paulo, ele vai dizer aqui, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo. Queridos, que isso seja um alerta para mim e para você, para que nós possamos engrandecer a Cristo no nosso corpo. Muitas vezes usamos nosso corpo para fazer o que bem entendemos, mas precisamos entender agora aquilo que Paulo está dizendo neste momento, em que ele está aprisionado, e ele diz, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Queridos, que possamos tomar essa mesma postura, engrandeça a Cristo no seu corpo, engrandeça a Cristo pela sua vida, e ele vai dizer, seja pela vida, seja pela morte. Ele está colocando algo interessante, pelo contrário, com toda ousadia. Então, com toda ousadia, que Cristo seja engrandecido na sua vida, seja através das coisas que você está digitando nos meios de comunicação, no seu Instagram, no seu Face, seja através da ajuda que você pode dar às pessoas. Cristo, ele quer ser engrandecido através de cada um de nós. E ele diz aqui, a confiança que ele tem, a certeza que ele tem, que em nada ele seria decepcionado. E algo interessante que ele vai dizer, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o seu viver é Cristo. Será que estamos vivendo como Cristo deseja que vivamos? Paulo, ele vai dizer em Gálatas 1, no versículo 19, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, queridos, que nós possamos entender aquilo que Paulo está dizendo. Não, eu estou crucificado para as minhas próprias vontades, para aquilo que a minha carne deseja, já estou crucificado com essas coisas, mas eu quero e desejo fazer Cristo conhecido, que Ele seja conhecido através então da nossa esperança e da nossa fé, que Ele seja conhecido através da nossa bondade, que Ele seja conhecido através das nossas ações. E Paulo tem tanta segurança que ele não tem medo das prisões, ele não tem medo de que a morte estava se aproximando. E assim devemos ser nós, porque se essa enfermidade chegar até nós e se nos pegarmos, eu tenho que entender que aquilo que Paulo diz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele vai dizer, eu queria morrer, estar com Cristo, que é muito melhor, mas conquanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. Então eu vejo que Deus tem uma carreira proposta para cada um de nós. Eu não sei se eu vou pegar essa enfermidade, não sei se eu vou morrer com ela ou se eu vou morrer com uma outra qualquer, mas o que Deus deseja é que nós, como cristãos, estejamos certos de que o viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu preciso honrar a Cristo. A gente vai observar João dizendo, olha, que eu diminua e que Cristo cresça. Então Cristo quer crescer na sua vida, na minha vida, e este é o momento de nos voltarmos para Deus, pois quando olhamos os cataclismas que aconteceram no passado, foi devido ao afastamento de Deus. Então que possamos voltar, que o meu viver seja Cristo, que o meu viver seja para louvor e adoração ao Senhor, e que nós possamos estar vivendo então essa intensa expectativa e esperança,
em sabermos que se honrarmos a Deus e que se colocarmos Ele em primeiro lugar, nós vamos ter a sua proteção, nós vamos ter a segurança de estarmos com Ele, não vamos andar ansiosos, pois Ele é aquele que pode todas as coisas. Então, queridos, que neste momento, que Cristo seja engrandecido na sua vida, através das coisas que você está falando. Então, fale coisas de esperança. O inimigo, ele é aproveitador. O inimigo sempre foi aproveitador. Ele aproveita as circunstâncias. E neste momento, ele deseja colocar pânico, ele deseja colocar insegurança, incerteza, medo, mas que possamos entender que o grande Deus está conosco. É Ele que nos dá essa esperança. Paulo, mesmo diante daquela prisão, mesmo diante a morte eminente, mas ele diz: olha, eu vou com toda esperança, com toda expectativa e com toda ousadia, Cristo vai ser engrandecido. Encontre uma forma de engrandecer a Deus neste momento. Encontre uma forma de fazer Deus conhecido neste momento. Encontre uma forma, porque é isso que Deus deseja de nós. E não ficarmos então nos menosprezando, dizendo: opa, por que eu podia estar fazendo isso ou fazendo aquilo outro, ou até mesmo se condoendo, mas que você faça a escolha certa, a escolha de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quantas coisas talvez você deva ter colocado em primeiro lugar na sua vida? Talvez o trabalho, e agora vimos aí, muitas pessoas estão sem trabalho e muitas ficando desempregadas. O trabalho é esse de fato que precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida? Muitas pessoas então pensando apenas no lucro, só no lucro. E aí, aonde está o lucro? A economia então indo de ralo abaixo. E aí, aonde você tem colocado a sua esperança? Fazer a escolha certa então não é colocar toda a sua vida nos lucros, toda a sua vida no trabalho, toda a sua vida também na ciência, pois a ciência agora, muitos aqueles que confiam na ciência não podem fazer nada, porque nem a ciência ainda conseguiu encontrar uma forma de fazer com que esse vírus cesse ou que mate ele. Muitas pessoas que estavam fazendo a escolha certa apenas no dinheiro, pensando no dinheiro, mas aí vemos também que o dinheiro neste momento não resolve muitas coisas. As pessoas que tinham dinheiro, que pensavam estar viajando e curtindo a vida, não podem também mais. E a própria Bíblia vai dizer: não coloque a segurança na incerteza da riqueza, mas coloque a confiança em Deus. Então, faça a escolha certa. Ache essa forma. Deus, por certo, Ele deu sabedoria a cada um de nós, e a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sem medida. Então peça sabedoria a Deus nesse tempo, para que você aproveite o tempo, para que você, então, com toda confiança. E Paulo ainda dizendo lá em Filipenses 1:25, ele diz: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento, alegria e fé. Então, que todas estas coisas sejam para o nosso desenvolvimento da oração, desenvolvimento da comunhão com Deus, desenvolvimento da alegria, desenvolvimento da fé. Esse é o momento de colocarmos a nossa fé em ação, de praticarmos a nossa fé. E aí, queridos, para que nós possamos ser motivo de orgulho diante de Deus. A Bíblia vai dizer, e ela diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus.
e que Ele venha contemplar a sua igreja prostrada, humilhada, e que Ele venha encontrar a sua igreja fazendo a escolha certa de ter o tempo para Ele, e que Ele venha ver esta igreja que agora está se voltando para Ele, colocando Ele de fato no lugar que Ele merece, colocando Ele no pedestal, colocando Ele no primeiro lugar. Coloque Deus no primeiro lugar na sua vida e você vai ver que Ele vai te guardar, Ele vai proteger, porque Ele vai dizer em Mateus 6, não andeis ansiosos quanto à vida, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, pois Deus, Ele veste as flores do campo, Deus assim cuida dos pássaros, e Ele vai dizer que eu e você, nós temos mais valor do que as plantas, nós temos mais valor do que as aves. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de nós, basta você então fazer o que Ele diz, busque em primeiro lugar, coloque em primeiro lugar na sua vida, e Deus possa então, Ele vai na verdade cuidar de cada um, Ele vai cuidar do seu povo, Ele sempre cuidou do seu povo, Ele pode até permitir que algumas coisas aconteçam, mas Ele cuida, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, e que a misericórdia dEle esteja na sua vida, na sua casa, no seu lar, provendo todas as coisas. Deus Ele pode prover, e que Ele venha prover para todos nós aqui no Brasil, que Ele possa estar provendo a segurança que precisamos, que Ele possa estar provendo a cura, Ele possa estar provendo o que Ele possa agir com milagre, pois Ele é um Deus de milagre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Deixa eu orar com você neste momento, pedindo ao Senhor que neste momento de pandemia que possamos fazer a escolha certa. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, o quanto ela nos ensina, o quanto ela nos mostra, Pai, o juízo do Senhor. Que o Senhor não permite que o mal se alastre, mas o Senhor sempre dá um basta para que a humanidade possa pensar, refletir sobre a sua vida, sobre o Deus que criou todas as coisas. Pai, então obrigado por este momento, obrigado por esta pandemia. Ó Deus querido, pois vemos cristãos que estavam frios, cristãos que não davam mais importância ao Senhor, estão agora tremendo de medo e voltando para a sua presença. Obrigado, Pai, porque cristãos que estavam descompromissados estão se comprometendo com o Senhor, estão colocando o Senhor em primeiro lugar. Ó Pai querido, e aqueles que estão ao alcance, Pai, deste vídeo, neste momento, Pai, que o Senhor esteja nesta casa, esteja abençoando as vidas que estão a ouvir. Ó Pai querido, e que se algum deles também não estavam dando importância ao Senhor, à sua palavra, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir em cada vida, que Teu Espírito Santo possa estar conduzindo cada um ao entender o que o Senhor está fazendo, ó Pai, o que o Senhor quer de cada um de nós. E sabemos, Pai, que o Senhor deseja que possamos colocá-lo em primeiro lugar. Ó Pai, então ajuda-nos, dá-nos sabedoria, dê sabedoria a esta casa, dê sabedoria a cada uma dessas vidas, para que eles possam entronizar o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Ó Pai, que o Senhor mostre, que o Senhor dê todos os meios e aquilo que cada um precisa, para que possa colocá-lo em primeiro lugar. Obrigado, Pai. Dê uma boa noite de sono a cada um. Ó Deus, e uma semana maravilhosa, guardada e amparada pelo Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, aqueles que vão estar retornando aos seus trabalhos. Ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles ainda que irão permanecer nos seus lares, que o Senhor também dê sabedoria, que o Senhor guarde as crianças. Ó Pai querido, que o Senhor então esteja nos guardando, nos protegemos. Não merecemos nada, mas confiamos no Teu amor, confiamos na Tua misericórdia, que são os motivos de não sermos consumidos. Em nome de Jesus que eu oro hoje e sempre. Amém